Meu nome é Notelo. É uma honra poder enviar meu relato aqui para o seu canal ao som de chuva. Esse infortúnio todo aconteceu quando eu trabalhava como operador de máquinas na serraria do Velho Germano, lá em Guarapava, no Paraná. Era 1998, um ano em que eu queria poder apagar da minha memória. Naquela época eu morava em uma casa na periferia da cidade, junto com a Ana, a minha mulher, e nossos 3 filhos. Eu trabalhava no turno da noite na serraria porque pagava um adicional bom e todo trocado fazia diferença. Guarapava sempre foi uma cidade estranha, sabe? Fica no meio do nada, cercada de mata e fazendas enormes. O pessoal antigo da região sempre contava histórias de bichos estranhos que apareciam de noite, principalmente quando a lua estava cheia. Meu sogro, que Deus o tenha, sempre dizia que tinha coisa ruim rondando aquelas terras desde o tempo dos índios. Mas eu nunca dei muito ouvido para essas conversas não. A serraria ficava a uns 5 quilômetros fora da cidade, numa estrada de terra que cortava uma mata fechada. Durante o dia, era um lugar normal, cheio de barulho de máquina e movimento de caminhão. Mas, de noite, aquilo virava outro mundo. Eu entrava às 10 horas da noite e saía às 6 horas da manhã, de segunda a sábado. Era só eu e mais 2 caras, o Leonardo, que cuidava da portaria, e o Manuel, que operava outra serra. A primeira vez que eu vi aquela coisa foi em uma quinta-feira. A lua estava cheia, redonda que nem um prato. Eu estava operando a serra grande, cortando toras de pinos, quando escutei um uivo diferente lá fora. Não era de cachorro e nem de lobo. Era um som mais grave, mais como é que eu posso explicar? Mais humano. Tipo uma mistura de grito de dor com uivo de bicho. Parei a máquina e fui até a janela. A mata estava toda escura, só iluminada pela lua. Não vi nada, mas senti que tinha alguma coisa me observando. Aquela sensação de quando você sabe que tem alguém te olhando, mas não consegue ver quem é. Escutou isso, Notelo? O Manuel perguntou, vindo até onde eu estava. Eu escutei sim. Que bicho será? Sei lá, cara, mas eu não gostei desse som não. Voltamos para o trabalho, mas durante a noite toda eu ficava olhando para a mata de vez em quando. Tinha uma sensação esquisita, como se alguma coisa tivesse mudado naquele lugar. Na semana seguinte, o Leonardo apareceu no trabalho todo nervoso. Disse que tinha achado pegadas estranhas ao redor da serraria. Pegadas grandes, maiores que de uma pessoa normal, com marcas de garra. Você tem que ver isso, ele disse, nos levando para fora. As pegadas estavam ali, na terra mole, perto do portão. Eram pegadas de pé humano, mas muito grandes. E dava para ver as marcas das unhas, que pareciam garras de bicho. O estranho é que as pegadas iam mudando de formato, começavam humanas e iam virando de cachorro. Isso aí é pegada de lobisomem, o Manuel disse com uma voz firme. Eu dei uma risada na hora. Nunca tinha acreditado nessas histórias de lobisomens, mas aquelas pegadas eram reais. Tava ali na nossa frente. Não existe lobisomem, Manuel. Deve ser algum cachorro grande da região. Cachorro não tem pegada desse jeito, Notelo. Ele tinha razão, e no fundo eu já estava começando a desconfiar que aquele uivo da semana passada não tinha sido de um cachorro comum. A coisa foi piorando com o passar dos dias. Todo fim de semana aparecia alguma notícia no jornal local sobre ataques a animais nas fazendas da região. Ovelhas e cabras estavam sendo encontradas mortas, com marcas de mordida no pescoço. Os fazendeiros estavam colocando a culpa em cães selvagens, mas quem conhecia a região sabia que não tinha cães selvagens por ali. Foi num certo dia que eu vi a criatura pela primeira vez. Era lua cheia de novo, e eu estava na área externa da serraria, empilhando tábuas que tinham saído da secagem. Devia ser umas 2 da manhã quando escutei aquele uivo de novo, só que dessa vez muito mais perto. Levantei a cabeça e vi uma sombra grande se movendo na beirada da mata. Parecia uma pessoa andando de 4, mas era grande demais para ser uma gente normal. Uma coisa parou na beirada da claridade que tinha dos refletores da serraria e ficou me olhando.
Meu sangue gelou quando eu vi direito o que era. Tinha o corpo de uma pessoa, mais peludo, com o rosto alongado que nem focinho de cachorro. Os olhos brilhavam na escuridão e eu podia ver os dentes grandes. A criatura estava em pé, mas meio curvada. Parecia que tinha um problema de coluna e tinha uma grande corcunda. Entrei correndo para dentro da serraria e contei para o Manuel e para o Leonardo o que tinha visto. Eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui, o Leonardo disse. Ontem eu vi pegadas novas e tinha sangue junto. Sangue de quê? Eu perguntei. Não sei, mas não era pouco não. Naquela noite a gente ficou em alerta trabalhando. Ficamos os três juntos o tempo todo, com as portas trancadas e as luzes todas acesas. Toda vez que eu escutava um barulho lá fora, meu coração disparava. No fim de semana eu contei para a Ana. Ela ficou apavorada e disse que eu tinha que largar aquele emprego. Mas a gente precisava do dinheiro e emprego não era fácil de achar em Guarapava naquela época. Notelo, isso aí é obra do coisa ruim, ela disse. Não vale a pena arriscar a vida por causa de um emprego. Mas Ana, e se foi só imaginação minha? E se eu estiver vendo coisa? Você acha que 3 pessoas vão ter a mesma imaginação? Ela tinha razão por um lado, mas eu não queria acreditar no que tinha visto, que era um lobisomem. A situação foi ficando insustentável quando a criatura começou a aparecer toda noite de sexta-feira, sempre na lua cheia ou perto dela. A gente já sabia, quando chegava a sexta-feira e a lua estava clara, ia ter visita. Numa dessas noites a coisa ficou mais ousada. Em vez de ficar só na beirada do mato, ela veio até perto da serraria. Eu estava na janela da sala de máquinas quando vi ela andando ao redor do prédio, farejando que nem um cachorro. Parecia que estava procurando alguma coisa ou alguém. Foi quando eu reparei numa coisa. A criatura andava meio mancando, favorecendo a perna direita, e tinha uma cicatriz grande no braço esquerdo, uma cicatriz velha esbranquiçada. Eu conhecia aquela cicatriz, tinha visto ela muitas vezes. No sábado de manhã, quando chegou o pessoal do dia, eu reparei que o Osmar, um dos operários do turno da manhã, estava mancando. Disse que tinha torcido o pé em casa, mas eu conhecia o Osmar há anos, e ele sempre teve aquela cicatriz grande no braço, de quando era criança e se cortou em uma cerca de arame. Comecei a prestar mais atenção nele. O Osmar morava numa chácara pequena perto da serraria. Seus filhos de vez em quando visitavam ele. Foi aí que eu comecei a juntar as peças. O lobisomem sempre aparecia nas sextas-feiras. O Osmar sempre faltava nas sextas-feiras, dizendo que estava doente. As pegadas ao redor da serraria pareciam sair da direção da chácara dele, e a cicatriz era igualzinha. Eu fiquei uns dias pensando se devia contar para os outros caras, mas quem iria acreditar? Ou as pessoas poderiam achar que eu estava implicando com ele por nada. Então, eu resolvi investigar por conta própria. Em uma noite de quinta-feira, em vez de ir direto para casa depois do trabalho, eu me escondi na mata, perto da chácara do Osmar. Queria ver se minha suspeita estava certa. Por volta das 10 horas da noite, vi uma luz se acender na casa dele. Depois escutei uns gritos estranhos, como se alguém tivesse sentido muita dor. Os gritos duraram uns 15 minutos e depois pararam. Foi quando eu vi a criatura saindo da casa. Era ela mesma, grande, peluda, andando meio curvada. Mas dessa vez eu consegui ver a transformação acontecendo. Aos poucos, o corpo foi mudando, ficando mais humano. As orelhas foram diminuindo, o focinho foi encurtando, os pelos foram sumindo. Quando a transformação acabou, quem estava ali na frente da casa era o Osmar, suado, mas era ele mesmo. Na sexta-feira seguinte, eu não fui trabalhar. Disse que estava doente, mas na segunda-feira, quando voltei, o Leonardo estava muito nervoso. Notelo, aconteceu um infortúnio na sexta-feira, ele disse. Apareceu um corpo na mata, perto da serraria. Corpo de quem? Um rapaz jovem, o filho do Benedito, que morava lá na Vila Nova. O piá tinha saído de bicicleta e não tinha voltado. Acharam ele ontem de manhã. Meu coração quase parou. Eu sabia quem tinha feito aquilo. Como é que o rapaz morreu? Mordida no pescoço.
A polícia está dizendo que foi cachorro selvagem, mas quem viu o corpo disse que as marcas eram grandes demais para ser de um cachorro. Naquele momento eu soube que não podia mais ficar quieto. Tinha uma vítima e eu sabia quem era o responsável. 3 dias depois, o Osmar não apareceu no trabalho. O gerente da serraria mandou alguém na chácara dele para ver o que tinha acontecido. Acharam a casa vazia, com sinais de luta. Tinha sangue nas paredes, móveis quebrados e um cheiro terrível de bicho morto. O Osmar tinha sumido. Nunca mais ninguém viu ele em Guarapava. Depois disso, os ataques pararam. A criatura tinha ido embora junto com Osmar, ou talvez eles fossem a mesma coisa. E alguma coisa tinha acontecido com os dois naquela casa. Eu pedi demissão da serraria no mês seguinte. Não conseguia mais trabalhar lá, sabendo o que tinha acontecido. Eu mudei para Curitiba com a família e nunca mais voltei para Guarapava. Mas às vezes, quando a lua está cheia e eu escuto um uivo lá longe, eu me pergunto se o Osmar ainda está por ali, em alguma parte da cidade, vivendo aquela maldição terrível, e me pergunto quantas outras pessoas já morreram por causa daquela criatura. Tem coisas nesse mundo que são reais, mesmo quando a gente não quer acreditar. O Osmar era um homem comum durante o dia, mas nas noites de lua cheia ele virava uma fera assassina. E o pior de tudo é saber que, em algum lugar, ele ainda pode estar lá fora. Olá, o meu nome é Bené. Eu sou de Itapetininga, no interior de São Paulo, numa época em que as coisas eram bem diferentes do que são hoje. Eu estou falando do ano de 1987. Eu trabalhava como vigia noturno em uma cooperativa agrícola, ali no centro da cidade. Naquele tempo, Itapetininga ainda era uma cidade pequena, dessas que todo mundo se conhece e qualquer novidade vira assunto na mesa do bar até o final de semana. A cooperativa ficava em um prédio de 3 andares, bem no coração da cidade, quase esquina com a Praça da Matriz. Era um desses prédios antigos, construídos nos anos 40, com aquelas paredes grossas de tijolo e corredores compridos que faziam eco até dos próprios passos. O primeiro andar era onde ficavam os escritórios principais e o atendimento ao público. O segundo andar abrigava a contabilidade e os arquivos. Já o terceiro andar, esse era meio abandonado, usado só para guardar papelada velha e algumas máquinas quebradas que nunca ninguém se dava ao trabalho de consertar ou jogar fora. Eu trabalhava ali há quase 5 anos, sempre no turno da noite, das 6 da tarde até às 6 da manhã. Conhecia cada canto daquele prédio como a palma da minha mão. Era um serviço tranquilo na maior parte do tempo. Eu fazia as minhas rondas de hora em hora. Verificava se estava tudo em ordem e o resto do tempo eu ficava na portaria lendo jornal ou ouvindo rádio. Era uma noite como qualquer outra, meio fria daquelas que você sente o vento cortante entrando pelas frestas das janelas velhas. Eu estava na portaria tomando um café requentado e folheando o jornal quando escutei um barulho lá em cima, no terceiro andar. No começo pensei que fosse algum rato ou pombo que tinha conseguido entrar. Acontecia direto naquele prédio velho, mas o barulho era diferente, parecia passos mesmos. Alguém caminhando devagar pelos corredores. Pensei que podia ser ladrão, então peguei a minha lanterna e subi para verificar. O terceiro andar estava escuro como breu, só a luz da minha lanterna cortando a escuridão. Eu fui andando devagar, prestando atenção em qualquer movimento. Foi quando vi uma luz fraca saindo de umas salas lá no fundo do corredor. Uma luz amarelada, meio tremulante, como se fosse vela. Meu coração disparou. Ninguém deveria estar ali àquela hora. Eu me aproximei da sala com cuidado, com a mão tremendo na lanterna. Quando cheguei na porta entreaberta, eu vi um homem sentado numa cadeira velha, de costas para mim. Ele usava um terno escuro e estava curvado sobre uma mesa como se estivesse escrevendo alguma coisa. "Ô, seu moço, o que o senhor está fazendo aqui? O prédio está fechado", eu gritei. O homem parou de escrever, mas não se virou. Ficou ali quieto, como se não tivesse me escutado. Me aproximei mais um pouco e repeti: "Ô rapaz,
Não pode ficar aqui não. Vou ter que pedir que o senhor saia. Foi aí que ele se levantou devagar e se virou para mim. Preciso terminar o relatório, ele me disse com uma voz baixa. O prazo é até amanhã cedo. Ele continuou. Eu fiquei sem saber o que fazer. O cara parecia transtornado, completamente fora de si. Pensei que talvez fosse algum funcionário que tinha problema mental ou alguma coisa. Olha, seu moço, o senhor não pode ficar aqui. Eu vou te acompanhar até lá embaixo e a gente resolve isso, tá bom? Ele me olhou com aqueles olhos vidrados e concordou. Descemos juntos até a portaria, ele sempre um passo atrás de mim. Quando chegamos embaixo, ele se sentou numa cadeira e ficou ali, quieto, olhando para o chão. O senhor trabalha aqui na cooperativa? Perguntei tentando puxar a conversa. Trabalhava, ele respondeu sem levantar a cabeça. Eu era do departamento de crédito rural, 15 anos de casa. E qual é o seu nome? Osvaldo. Osvaldo Mendes da Rocha. Esse nome me soou familiar, mas eu não conseguia lembrar de onde. Ofereci um café para ele, mas ele recusou. Ficamos ali em silêncio por uns 20 minutos até que ele se levantou. Vou embora agora. Obrigado por sua compreensão. Eu abri o portão e ele saiu caminhando devagar pela rua vazia, sumindo na escuridão da madrugada. Pensei em segui-lo ou chamar alguém, mas resolvi ficar lá. Deixei pra lá. O cara parecia inofensivo, só meio perdido mesmo. Na manhã seguinte, quando chegou o primeiro funcionário, o seu Ricardo da contabilidade, eu contei o que tinha acontecido. Quando mencionei o nome Osvaldo Mendes da Rocha, o seu Ricardo parecia muito confuso e arregalou os olhos. Benê, tu tá de brincadeira, rapaz? Ele perguntou. Não, seu Ricardo, por que eu ia brincar com uma coisa dessas? Meu filho, o Osvaldo morreu ontem de tarde, infarto fulminante. Foi uma comoção danada. Ele estava terminando um relatório importante quando aconteceu. Eu senti meu mundo girar em volta de mim. As pernas ficaram bambas e tive que me apoiar na parede. Como assim morreu, seu Ricardo? Ele estava aqui ontem, à noite, eu falei com ele. Benê, o Osvaldo morreu ontem. Eu mesmo ajudei a carregar o corpo. O velório vai acontecer hoje. Bem, eu voltei para casa porque o meu turno tinha acabado. Mas eu não consegui dormir, pensando no homem pálido, molhado, com aqueles olhos vidrados. Na voz dele dizendo que precisava terminar o relatório. Quando chegou a noite, eu pedi para o meu cunhado, o João, ficar no meu lugar e fui até a funerária confirmar o que seu Ricardo tinha dito. Lá estava o Osvaldo no caixão, com o mesmo terno escuro que ele usava quando apareceu no terceiro andar. Eu fiquei em choque. A família estava toda reunida, chorando e rezando. Eu conversei com a viúva dele, a dona Lourdes, e ela me contou que o Osvaldo estava preocupado há semanas com um relatório muito importante que precisava entregar. Ele morreu de tanto trabalhar, ela disse enxugando as lágrimas. O médico disse que foi estresse e pressão alta. Osvaldo sempre foi dedicado demais. Voltei para casa naquela noite completamente abalado. Fiquei pensando se era melhor eu procurar outro emprego, mas eu precisava trabalhar, eu tinha família para sustentar. Nos dias seguintes continuei fazendo o meu serviço, mas sempre com o pé atrás. Toda a sombra, todo o barulho me deixava alerta. Alguns funcionários começaram a comentar que sentiam um cheiro estranho no departamento de crédito durante o dia. Eu não aguentava mais, estava dormindo mal, tendo pesadelos, brigando com a minha parceira por qualquer bobagem. Continuei trabalhando na cooperativa por mais alguns meses, mas acabei pedindo demissão mesmo. Não por causa do que aconteceu, mas porque eu arranjei um emprego melhor. Hoje, mais de 30 anos depois, ainda moro em Itapetininga. A minha mulher morreu há 5 anos atrás, de câncer, mas vivemos uma boa vida juntos. Aprendi uma coisa muito importante naquela época. Às vezes, a gente fica tão preso nas nossas obrigações que esquecemos de viver. O Osvaldo era um homem bom, trabalhador, dedicado, mas morreu de tanto se preocupar com coisas que, no final das contas, não eram tão importantes assim. A vida é curta demais para a gente se matar de trabalhar. E tem outra coisa que aprendi também. Quando um morto aparece para a gente, geralmente não é para fazer mal. É porque está precisando de ajuda para encontrar o caminho de volta para casa. E se a gente conseguir ajudar,
todo mundo sai ganhando, os vivos e os mortos. Olá, a você que me escuta, eu estou enviando a minha experiência, mas vou dar um nome fictício. Tenho medo de que alguém possa me reconhecer devido ao meu relato e me zoar na cidade. Alguém que pode escutar esse relato também. Podem me chamar de Wallace mesmo. Era a década de 90 quando aconteceu o que vou contar para vocês. Morava com a minha irmã Jamile, que todo mundo chamava de Mili. Ela era solteirona igual eu, mas diferente de mim, que era meio esquentado e teimoso, ela era dessas pessoas que todo mundo gostava, sabe? Sempre fazendo alguma coisa para os outros, levando quitanda para os vizinhos doentes, cuidando das crianças da rua quando as mães precisavam sair. A Jamile trabalhava na casa da dona Mercedes, uma viúva rica que morava em uma mansão lá no alto da cidade. Ela fazia faxina, cozinhava, cuidava do jardim, essas coisas todas. A dona Mercedes gostava muito dela, tanto que sempre dava umas roupas boas que não usava mais e umas comidas gostosas para ela trazer para casa. Era assim que a gente conseguia viver um pouquinho melhor, porque meu salário não dava para muito luxo. Nossa vida era bem sossegada. Sabe como é que é, né? De manhã cedo eu ia para o trampo, ficava lá o dia todo mexendo com corrente de bicicleta, consertando pneu furado, essas coisas. A Jamile saía mais cedo ainda para a casa da dona Mercedes e só voltava no finalzinho da tarde. À noite a gente jantava junto, assistia um pouquinho de televisão, naquela época só pegava a Globo mesmo, e quando o tempo estava bom, e depois cada um ia para o seu canto. Mas domingo era diferente, domingo era dia da gente ir na igreja lá no centro da cidade. A Jamile nunca faltava. Era dessas católicas fervorosas que conhece todas as orações de có e salteado. Eu, para falar a verdade, não era muito chegado nessas coisas de igreja, mas ia junto com ela para fazer companhia. E também porque a missa das 7 da noite sempre tinha uns docinhos depois que as senhoras da igreja faziam para arrecadar dinheiro. No domingo desses, a Jamile tinha saído mais cedo porque ia ajudar a organizar não sei o que lá na igreja. Eu fiquei em casa vendo televisão. Quando deu perto das 6h30, me arrumei e fui andando para a igreja. Era pertinho de casa, uns 15 minutos caminhando devagar. A missa estava cheia como sempre. O padre, que era homem velho e meio surdo, fazia o seu sermão comprido. Eu meio que cochilei ali no banco porque eu tinha trabalhado bastante durante a semana e eu estava cansado. Quando acabou a missa, eu e a Jamile ficamos conversando um tempinho com o pessoal na porta da igreja. A Jamile disse que ia ficar mais um pouco ajudando a guardar algumas coisas da missa e que eu podia ir na frente. Falou que já tinha deixado o jantar pronto em casa e que era só esquentar. Eu pensei em esperar ela, mas estava com fome e com vontade de chegar logo em casa, então falei que ia indo na frente. Saí da igreja. Era mais ou menos umas 8h30 da noite, as ruas estavam meio desertas, pelo menos naquela parte. Só tinha umas pessoas voltando da missa mesmo. Eu sempre ia para casa pelo mesmo caminho. Eu descia a rua da igreja, virava na rua da loja de peças, passava em frente ao banco e depois subia a ladeirinha que dava na rua da minha casa. Mas quando eu estava chegando perto do banco, eu escutei umas vozes estranhas, vindo de uma viela escura que ficava do lado. Eram vozes de pessoas que estavam tramando alguma coisa, tipo sussurros nervosos, como se alguém, como eu disse, estivesse tramando algo. Na hora eu parei para escutar melhor, e consegui ouvir um dos caras falando. É só passar que a gente mete o louco. E na hora eu deduzi que era um bando de vagabundo. Eles estavam querendo roubar alguém, e se eu passasse por ali, com certeza eles iriam me assaltar. Eu fiquei apavorado, mas não sabia o que fazer. Se eu continuasse por aquele caminho de sempre, eu ia dar de cara com os vagabundos. Se eu voltasse para a igreja, eles podiam me ver e me seguir até lá. O pior é que não tinha nenhuma viatura passando por ali naquela hora. Foi quando me lembrei do cemitério, o cemitério que ficava pertinho dali, do outro lado da galeria. Se eu conseguisse chegar lá e me esconder entre os túmulos, os bandidos não iam ter coragem de me procurar lá dentro. Todo mundo tinha medo de cemitério à noite.
Eu saí da rua principal bem devagarzinho, tentando não fazer barulho. Atravessei a rua meio agachado, me escondendo atrás das árvores. Quando eu cheguei no portão do cemitério, vi que estava entreaberto. Isso era estranho porque sempre trancava um portão no final da tarde. Mas, naquela hora, eu não estava pensando direito, só queria me esconder dos assaltantes. Entrei no cemitério bem devagar, estava escuro lá dentro. Só tinha a luz da lua que entrava entre as árvores. Os túmulos ficavam como sombras escuras espalhados pelo terreno. Alguns mais altos, outros mais baixos. Tinha umas flores murchas em alguns deles e umas velas que já tinham apagado fazia tempo. Procurei um lugar bom para me esconder e achei um túmulo grande, meio no fundo do cemitério, que tinha uma espécie de muro baixo em volta. Eu me agachei e fiquei ali atrás, esperando. Eu achava que os bandidos iam conseguir escutar de longe. Fiquei ali uns 10 minutos até que escutei umas vozes lá na rua. Eram os caras mesmo, perguntando onde eu tinha sumido. Um deles disse que eu devia ter ido para o outro caminho. Outro falou que era melhor desistir dessa história e que eu deveria ter chegado em casa já. Depois de um tempo as vozes foram sumindo e eu achei que eles tinham ido embora, mas eu não tinha coragem de sair dali ainda. Resolvi esperar um pouquinho mais, só para ter certeza que eles de fato tinham ido embora mesmo. Foi quando aconteceu a coisa mais surreal que eu já vi na minha vida. Eu estava ali agachado, olhando para a entrada do cemitério para ver se não tinha ninguém, quando escutei passos. Era como se alguém estivesse pisando na grama com muito cuidado. Pensei que podia ser algum gato ou cachorro que vivia solto por ali, mas quando virei para olhar, eu quase morri de susto. Tinha um homem caminhando entre os túmulos, bem no meio do cemitério. E o mais estranho, ele estava vestindo uma roupa branca, tipo um lençol comprido que ia até o chão. Mas a roupa era tão branca que até brilhava um pouco na escuridão. O homem caminhava devagar como se estivesse procurando alguma coisa. Ele passava de um túmulo para outro, parava um pouco em cada um, como se estivesse lendo os nomes nas lápides. E o mais assustador, ele parecia estar levitando. Era como se os pés dele não tocassem no chão direito. E eu percebi que ele atravessava os túmulos. Fiquei embasbacado. O homem continuou andando, se aproximando cada vez mais de onde eu estava escondido. Consegui ver ele melhor. Ele era alto e magro, mas não dava para ver o rosto dele direito. Quando ele chegou bem perto do túmulo onde eu estava escondido, parou e ficou ali parado por uns segundos. Eu juro por tudo que é mais sagrado que pensei que ele tivesse me visto. O meu coração estava batendo tão forte que eu pensei que ia ter um troço ali mesmo. Mas depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o homem continuou caminhando. Ele foi em direção ao fundo do cemitério, onde ficavam os túmulos mais antigos. Quando ele chegou lá no fundo, perto de umas árvores grandes, ele simplesmente desapareceu. Não foi embora caminhando. Não se escondeu atrás de nada. Simplesmente atravessou a árvore. Foi aí que eu percebi que aquilo era um espírito vagando pelo cemitério. Eu fiquei ali mais uns 5 minutos esperando ele aparecer de novo, mas não apareceu. O cemitério voltou a ficar silencioso, só com o barulho dos ventos. Levantei devagar e passei pelo portão do cemitério, atravessei a rua, subi a ladeira da minha rua correndo, sem olhar para trás. Só parei quando cheguei na porta de casa. Quando abri a porta, levei outro susto. A casa estava cheia de gente. Tinha a Dona Rosa, o seu Hélio e mais umas 5 ou 6 pessoas da vizinhança, e todos estavam rindo e conversando. A Jamile veio correndo quando me viu. Wallace, onde você se meteu? Eu fiquei preocupada quando cheguei e você não estava aqui. Pensei que tivesse acontecido alguma coisa. Ela convidou o pessoal para fazer uma pequena festa. Tinham feito bolo, umas coxinhas, tinha refrigerante e até uma grade de chope que seu Hélio trouxe. Todo mundo queria saber onde eu tinha me metido, porque a Jamile disse que eu tinha saído da igreja antes dela. Inventei uma desculpa qualquer, falei que encontrei um conhecido na rua e fiquei conversando um tempo. Ninguém desconfiou de nada. A festinha foi legal, o pessoal ficou até mais ou menos meia-noite contando causos, rindo das piadas do seu Hélio e comendo coxinhas da Jamile.
Eu tentei me divertir junto com eles, mas não conseguia parar de pensar no que tinha visto no cemitério. Toda hora eu dava uma olhada na janela como se o homem de branco fosse aparecer lá fora. Quando todo mundo foi embora e eu e a Jamile ficamos sozinhos arrumando a casa, aí sim eu fui para a cama dormir. Na cama naquela noite, eu quase não consegui pregar os olhos. Eu ficava pensando no espírito de alguém que morreu e não conseguia descansar. Mas depois disso, eu acabei adormecendo. Nos dias seguintes, tentei tocar o assunto com algumas pessoas, mas sempre de forma indireta. Perguntei para um amigo meu se ele já tinha visto alguma coisa estranha. Ele riu e disse que nunca tinha visto nada, principalmente no cemitério à noite. Perguntei também para o meu pai se ele acreditava em assombração. Ele me olhou meio desconfiado e falou que não incentiva esse tipo de coisa, esse tipo de superstição, mas ele confessa que há muita coisa cabulosa por aí. Bem, eu nunca tive coragem de contar para ninguém o que realmente aconteceu naquela noite, nem mesmo para Jamile, que era a pessoa mais próxima de mim. Tinha receio de que eu poderia virar motivo de chacota por causa disso. Passaram-se anos e eu continuei morando na mesma cidade, trabalhando e vivendo a minha vida. A Jamile acabou se casando alguns anos depois com um coroa que veio morar na cidade. Um homem bom que cuidou dela até o dia que ela morreu. Eu continuei solteiro, meio por escolha, meio por falta de jeito. Às vezes penso se fiz certo em não contar. Talvez alguém pudesse me explicar o que eu tinha visto naquela noite. Talvez outras pessoas também tinham visto coisas parecidas e eu não soube. Bem, mas isso não importa mais. O importante é que eu estou aqui compartilhando esse relato com vocês no canal e eu espero que possa ser do agrado de todos. Boa noite.